Uma das coisas que ajuda a pessoa a se concentrar no salat é perceber o que está a dizer e comparar com a posição em que se encontra. As primeiras duas palavras com que se começa o salat são Allahu Akbar. Allahu Akbar significa Allah é o maior. Aí você vai notar que estas duas palavras se encaixam, se enquadram muito bem com o gesto que nós aplicamos, que é o de levantar as mãos até ao nível das orelhas ou ao nível dos ombros. Aí falamos Allahu Akbar, Allah é o maior. Veja que este gesto que se acompanha com estas duas palavras, a tendência é de baixo para cima, de frente para trás. Como se a pessoa estivesse a dizer, Allah é o maior e por ele ser o maior, deixei tudo para trás. Deixei tudo para trás. E eu enalteço a ele, Allahu Akbar, como alguém que está a se entregar a esse que é o maior. Nós temos notado em situações onde alguém rende o outro, a pessoa vencida, como é que tem feito? Levanta as mãos. É o que você faz perante Allah. Eu não sou nada. Eu sou menor. Estou aqui para proclamar a tua grandeza. Allahu Akbar. Só que aqui, na rendição, tanto no ato de você se entregar a esse que é o maior, você mostra que você não se entregou de forma compulsiva, você não foi obrigado, você veio de livre e espontânea vontade. Onde é que isso se busca? Allahu Akbar. Eu admito que Allah é o maior e com isso estou tranquilo. Essa é a leitura que nós fazemos entre as palavras e o gesto. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, o que é que se diz na Surat Al-Fatiha? Na Surat Al-Fatiha nós temos 3 pontos relacionados a Deus. O primeiro ponto é que você está ali a louvar a Ele. E louvar, em outras palavras, é elogiar com a língua. Louvar é aplaudir em palavras. Então você diz, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Louvado seja, eu estou aqui a elogiar Allah, o dono do universo. Ar-Rahman Ar-Rahim, esse é o segundo aspecto. O beneficente, o misericordioso. Estamos a falar aqui da misericórdia de Allah. Em seguida você diz, Malik Yawmiddin. Estou aqui perante o rei do juízo final. O soberano do dia do juízo final. Vamos juntar estas 3 coisas e combinar com a posição de ficar em pé. Vamos supor que você está a assistir uma coisa, um teatro, seja qual for, o exemplo não interessa. Vamos supor que você está diante de um cenário que lhe deixa espantado. Fica bonito aplaudir sentado ou levantado? Fica bonito elogiar esse cenário sentado ou levantado? Não há dúvidas que, em termos de postura, a melhor posição para você mostrar que está espantado é levantar e aplaudir. Que neste caso, você está a louvar Allah em pé. Então, a posição de ficar em pé durante o salat combina muito bem com o louvor. Vamos supor que nós pudéssemos ver a misericórdia de Allah a descer. Se fosse possível ver a misericórdia de Allah a descer, você receberia ela sentado ou em pé? Sem dúvidas que você iria levantar. Por isso, nesta posição de Qiyam, nós falamos de 2 qualidades de Allah, 2 atributos de Allah que têm a ver com a misericórdia. Então, eu estou aqui em pé à procura da misericórdia de Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Tudo bem. O terceiro ponto. Vamos supor que você está diante de um rei. Assim que você vai se apresentar a ele, você vai sentar logo ou vai ficar em pé? Você vai ficar em pé e isso encaixa-se muito bem no caso do salat. Quando você fala de Malik Yawmiddin, aí você está em pé diante do rei do juízo final. Isto tem a ver
com as palavras que nós falamos na posição de Qiyam. Vamos agora para a posição de genuflexão, que é a Ruku'. Nós falamos Allahu Akbar e nos inclinamos. Normalmente, como pessoas, a nossa tendência, quando nos apresentamos diante de alguém que nós achamos que é grande, pela categoria, ou seja, por que razão for, nós temos essa tendência de nos inclinarmos. Isso é natural. O ser humano sempre tem essa tendência de se inclinar diante de alguém que ele acha que é superior. No Salat está a acontecer a mesma coisa. Nós falamos palavras de engrandecimento, Allahu Akbar, e nos inclinamos. Quando nos inclinamos, as palavras que falamos ali têm muito a ver com a posição. Subhana Rabbiyal Azim. Glorificado seja o meu Senhor, o grandioso, como quem diz, para mostrar que na verdade eu acredito que Ele é grande, eu já me inclinei, porque eu sou o pequeno, Ele é o maior. Aí eu estou a glorificar o nome do maior, Subhana Rabbiyal Azim. Então veja que existe uma combinação muito forte, um encaixe muito conectado, quando olhamos para as palavras e a posição. Vamos agora para o ponto da prostração. Na prostração, veja quando a pessoa está prostrada, o que significa prostração? Prostração é o nível mais alto de a pessoa se humilhar. A prostração é o ponto mais alto de a pessoa se humilhar, mesmo tratando-se de alguém que pede desculpas. Quando a pessoa se prostra, esta pessoa já disse tudo. Tipo, já não tenho como lhe mostrar que eu me entrego assim. Por isso que no Islã é proibido a pessoa se prostrar diante de outra pessoa, ou diante de um objeto, ou diante de um animal, seja qual for. A prostração é simples, um ato digno para Allah subhanahu wa ta'ala. Então, naquela posição de humilhação, você está a dizer que eu reconheço que sou o mais baixo e que o Altíssimo és tu. Por isso falamos ali, Subhana Rabbiyal A'la. Glorificado seja o meu Senhor, o Altíssimo. O baixíssimo sou eu que estou aqui humilhado diante dele. Então, há sempre essa combinação. Estou aqui a glorificar o nome do Altíssimo para lhe mostrar, na prática, que eu reconheço que sou o baixo diante dele. Então, nós quando saímos da prostração, vamos para um pequeno intervalo, um curto espaço, que nós chamamos de al-julusu bayna sajdatayn, a sentada entre as duas prostrações. O que é que nós falamos? Entre prostrar-se, levantar e tornar a se prostrar. Esse espaço. Você foi reconhecer perante Deus que eu sou o baixíssimo, eu sou o defeituoso, eu sou o errôneo. Ao voltar àquela posição, quando você senta, diz Rabbi ghfirli warhamni. Oh Allah, me perdoa e tem misericórdia de mim. Como quem diz, se o que eu fiz ainda não chega para mostrar que eu reconheço, então me perdoa, porque eu não tenho outra maneira de mostrar senão me humilhando diante de si. Vamos observar o que acontece naquela última sentada, portanto, a sentada final durante o Salat, aquela que dá, portanto, acesso ao fim do Salat. O que se diz de importante naquele espaço todo? A súplica ali é muito longa, mas temos um trecho, temos um espaço onde é notável a combinação das palavras com o gesto. Chega um momento em que nós esticamos o dedo indicador falando algumas coisas. Você vem a dizer At-tahiyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibatu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Depois você diz Ashhadu an la ilaha illallah. Veja a combinação entre este gesto e as palavras. Eu testemunho que ninguém merece adoração excepto Allah, o único. Você só mexe um dedo para representar a palavra o único. Então, combinação entre a palavra e o gesto. Vamos sair daí. Vamos finalizar o Salat. O profeta sallallahu alaihi wasallam nos disse que
na hadhihi salah la yasluhu fiha shay'un min kalami nas. Durante a oração não se pode dizer nada de palavras humanas. Portanto, o salat, tal como definimos no início, é um ato de adoração composto de movimentos específicos e palavras também específicas. Ou seja, todas as palavras do salat são sagradas, não são palavras humanas. Ninguém fala com o outro e ninguém fala do que acha. Tem que falar aquilo que Allah estipulou, aquilo que o seu profeta, alayhi salatu wassalam, ensinou. Então veja que no salat só se fala de o quê? Se fala de Allah. Só se fala de Allah, depois chega um tempo em que se fala do profeta, depois chega um tempo em que as pessoas falam de si, mas em forma religiosa. E o salat tem que acabar. Quais seriam as palavras certas para terminar com o salat? Para mostrar de que agora já posso falar com outras pessoas. Allah escolheu para nós o taslim. Escolheu palavras certas que combinam com o fim do salat. Vamos supor que você está a fazer salat. E as pessoas não podem falar consigo. Você tem que dar um sinal às pessoas que mostra que você já está no fim do salat, já está fora do salat. É quando vem a palavra Assalamu alaikum wa rahmatullah. Como quem diz, acabei de falar com Deus para vos provar isso, que a paz de Deus esteja convosco. Que a paz de Deus esteja convosco. Assim você passa a falar com os outros. Então há sempre uma combinação, uma correspondência entre o gesto, o movimento e as palavras faladas. E o fruto disso é você concentrar-se com os movimentos e com as palavras. Dessa maneira você consegue viver o seu salat de ponta a ponta. Existem outros fatores que ajudam a pessoa a se concentrar, mas quando você sabe o que está a dizer, e isso é necessário aprender, quando você sabe o que está a dizer, combinando com os movimentos, você fica dentro do salat. Que não seja 100%, porque às tantas não é possível, mas você fica dentro do salat, você sente o sabor real de falar com Deus, você sente o sabor real de estar ali, portanto, num retiro limitado, onde você só conversa com Deus. E acabado o salat, você nota a diferença que, na verdade, eu não estava perto, eu estava com Deus. Esse seria o detalhe mais ou menos abreviado para, tanto satisfazer ao pedido do irmão que dizia que queria mais, tanto comentário sobre este assunto. Apenas dizer que o comentário não está finalizado. A pessoa com mais atenção pode buscar mais pontos onde o gesto combina com o que se diz. Apenas fiz até onde pude e espero ter ajudado, inshallah. Jazakumullahu khairan wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin.